Vai nascer aí uma lenda chamada o poder invisível judaico-maçônico. Essa frase vai dar trabalho, porque esse livro foi um best-seller e espalhou pânico na Europa, porque quem escreveu era muito criativo, e alguns grupos em vários locais europeus começaram a se organizar, formar grupo político. A culpa de tudo é do poder invisível de judeus e maçom, que ninguém sabe quem é. As mesmas histórias da Idade Média começaram a vir agora, só que com viés mais forte. E um dia um rapaz em Viena estava numa ponte, olhando o rio passar, chegou, ele escreveu essa história. Chegou alguém e deu um panfleto para ele. Ele pegou, olhou e falou: achei a razão do meu viver. Esse rapaz, ele vai para a Primeira Guerra Mundial, depois ele volta, funda um partido político. Ele escreve um livro, eu não gosto de pronunciar o nome, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, onde ele coloca toda a ideologia dele. Você pode acusar ele de tudo, mesmo de falsidade, porque ele contou tudo que ia fazer. E a frase que mais é repetida no livro é a seguinte: minha missão na vida estará cumprida se antes de morrer eu varrer da face da terra o poder invisível judaico-maçônico. Isso virou bordão do Partido Nazista. Ele escreveu o livro em 1922 e até 1933 ele ficou 11 anos fazendo campanha política, viajando o país inteiro. Os palanques, ele falava muito bem, multidões, e ele berrava esse slogan nos palanques. E a massa acreditou que tinha um poder invisível. A gente sabe do resultado. Morreram 6 milhões de judeus. Um número menor de maçons, cerca de 200 mil maçons foram queimados, porque eram maçons. E engraçado, a maior vitória que ele teve foi dominar a França. O tratado, quando a França se rende, as cláusulas de imposição sobre a França, entre elas estava: eu quero o endereço de todas as lojas maçônicas da França. E o governo francês deu. E lojas foram invadidas, destruídas, espancadas. Foi um horror. Hoje eu vejo gente, vou dizer, pouco informada, dizendo: Hitler era judeu. Mentira. Ele foi o maior inimigo que a maçonaria... Ele era maçom, desculpe. Mentira, ele foi o maior inimigo que a maçonaria teve, foi ele. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando essa história desaba, a mentira vem à tona, a coisa quietou um pouco. Se bem que alguns países periféricos, a Espanha franquista perseguiu o maçom, Portugal, Salazar perseguiu, o Brasil, o Estado Novo, a sede da maçonaria no Rio de Janeiro foi acorrentada, Getúlio Vargas mandou fechar. Pinochet queimou literalmente lojas maçônicas no Chile. Em países radicais islâmicos, maçonaria não funciona. Você vê, a gente não se dá bem com ditadores nem com fanáticos. Porque a primeira coisa que a gente vai aprender, o Bruno vai explicar daqui a pouco, é a pensar pela própria cabeça. O ditador não aceita isso. Essa história tinha morrido. Voltou a partir aí do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. E essa história volta por 2 motivos. Primeiro, pelo livro do Dan Brown. Dan Brown é um cara muito inteligente, escreveu uma ficção. Todo cara que escreve ficção, ele pega uma coisa que é realidade, modifica ali e faz do seu jeito. Simbolismo interessantíssimo. Dá para você desenvolver todo um tema em cima criar histórias à vontade. E aí vai acontecer um fenômeno nas igrejas evangélicas brasileiras. Começa a ter um movimento que eu batizei de movimento sem templo. São os caras que são crentes, têm alma de crente, cabeça de crente, mas não aguentam ficar na igreja. Ou porque tem regra demais, ou porque se pede dinheiro demais, ou o cara que ser o líder não conseguiu. Esses caras, no finalzinho dos anos 90, começaram a sair de igreja e formar grupos alternativos, sem ter nenhuma ligação com igreja nenhuma. Então era na casa de um, na casa de outro, tocava violão, pregava o evangelho, era um negócio até bonito. Veio a internet, a rede social, isso pulverizou. Um celular na mão hoje, qualquer um monta o que quiser. Só que esses caras foram para o mercado disputar fiel. E é difícil você combater uma igreja que tem uma tradição, que tem uma sede, que tem um pastor, que tem uma estrutura para dar assistência ao fiel. Esse cara só tem gogó. Então eles tinham que ter um argumento muito forte. Eles descobriram essas teorias de conspiração e começaram a descobrir o Dan Brown e começaram a falar isso com força na internet. Que os Illuminati, que a maçonaria, que a nova ordem mundial, um monte de bobagens e de mentiras que pulverizou. Você for na internet hoje, o volume de canais que tem de gente atacando, por que se faz isso? Dá audiência, dá ibope, dá like, pessoas aparecem, pessoas crescem, grupos se formam, atacando. Aí você fala, a gente se preocupa com eles? Com eles não. Eles não estão dizendo a verdade, eles sabem disso, a gente também. A preocupação é a massa que escuta. Em 2014, queimaram a loja maçônica no Acre, invadiram, foi no Acre ou Amapá, não sei, tocaram fogo na loja maçônica, quebraram um em Foz do Iguaçu. Recentemente, lá no Canadá, 3 lojas maçônicas foram destruídas simultaneamente.
no mesmo momento, em locais diferentes. Isso lembra um pouquinho o modo da Al-Qaeda atuar. Não estou dizendo que foi a Al-Qaeda, mas era o modo que eu atuava, atacar 3 pontos diferentes no mesmo horário. E uma coisa interessante, para quem não sabe, o Abélio Bispo, o cara que esfaqueou o Bolsonaro, ele era seguidor desse tipo de rede. Ele adorava esse tipo de conspiração. E ele falou num depoimento que ele deu à Polícia Federal, isso tinha no YouTube, tiraram há pouco tempo. Ele falou, eu ia matar o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro fosse eleito, ele ia dar o dinheiro todinho do Brasil para a maçonaria. Quer dizer, quantos Abélio Bispo mais tem por aí, escutando esse tipo de bobagem? Quantos malucos não mataram um monte de gente, assim, com esse tipo de ideia fazendo a cabeça deles, né? Então, assim... Quando não é com a gente sabe que não é com a gente, então assim, putz, boa parte dessas coisas a gente dá até risada, né? Mas pode ter consequências perigosas, né? A gente vive num momento de intolerância, tudo é muito cíclico, né? Então assim, você tem na humanidade vários períodos de intolerância, hoje você tem uma polarização política que acaba dando isso numa polarização religiosa, que acaba revertendo para polarização entre minorias, algumas minorias elas vão lutar pelos seus direitos e vão querer achar que... Outras vão achar que estão invadindo o espaço delas. Então, num período assim conturbado, eu acho que a gente até tem que se preocupar um pouco mais com isso, sim, porque não fica só no engraçadinho, né, Paulo? Exatamente. Pode ficar perigoso isso, né? Pois está. E assim, as lojas maçônicas são vulneráveis. Se algum louco quiser entrar e fazer loucura, faz. Agora, a grande forma que a gente tem que fazer é informação. Gente, a maçonaria é uma instituição, como você perguntou, secreta ou discreta. Nós temos sede, CNPJ, o símbolo está na porta. A gente se envolve muito com a sociedade, a gente faz muita filantropia, a gente ajuda várias instituições, a gente faz muitos eventos abertos, tanto físico como virtual, a gente convida pessoas da sociedade, vem aqui, assiste uma palestra, assiste um evento nosso, a gente interage. É porque, assim, falar mal da Ibope, você chegar e atacar alguém, fulano, para estudar o Ibope, você fez isso, agora se vira para provar que você não fez. E, repito, a gente se preocupa com quem fala não. Preocupação é uma massa que escuta. Por isso a gente fala com prazer sobre o assunto e esclarece. É uma sociedade comum, tem os seus mistérios que a gente estuda, mas não tem nada de conspiração. Somos herdeiros de muitos outros conhecimentos, de outras tradições mais antigas também, nem tudo. A maçonaria é proprietária dos conhecimentos, né? Então, assim, tem muita coisa que você ouve, que você aprende fora, que você vai ver lá dentro também. Eu acho que o que modifica a mesma coisa, que dá um lance, é a vivência, né? Então, assim, você tem na internet um monte de material, você vai ter lá, alguns falam até dos símbolos, falam toca um monte de segredo pra frente. Alguns falam o certo, um monte falam bobagem. Só que, assim, o leigo não vai saber o que é certo, o que tá errado. A gente na internet, mais de 90% é falso. Sério? Mais de 90% dali não existe. A conspiração que vende. Lógico. Aquele olho que tudo vê, é verdade, Alexandre? Não, o olho que tudo vê é só um desenho que a gente tem. Aquilo é o olho da consciência. É um olho que você não consegue escapar. Mas tá no dólar, né? Oi? É engraçado, tá no dólar e tá a pirâmide do dólar. Aí eu falei, Paulo Guedes, acorda, Paulo Guedes, pega o real e desenha um olho no real pra ver se ele fica forte. Valoriza, né?